Esse é o trabalho de análise econômica dos direitos e eu serei o narrador deste trabalho. Vamos fazer uma análise econômica dos contratos. Por isso, vamos analisar a história de um jovem sonhador atleta de futebol chamado Walt Disney, que desde criança queria se tornar um profissional de futebol. Como se sabe, para a análise econômica dos direitos, deve-se fazer uma análise ex ante dos contratos, buscando a eficiência dos mesmos. A análise ex ante trata-se da confecção e firmação do contrato. Com essa análise, busca-se um contrato eficiente que deve ter níveis ótimos de cooperação, informação, confiança e cumprimento. E ainda resolver problemas de default, falhas de mercado e relações duradouras. No entanto, como há muitas informações que rodam o mundo futebolístico, o problema de assimetria de informações se torna inevitável a mudança desses contratos ao longo dos contratos, ou até mesmo a quebra destes. Neste caso, a análise ex post visa compreender conflitos dessas situações, em que algumas situações não foram previstas nos contratos, e é muito importante para esse mercado. Mais à frente detalharemos melhor esse tipo de análise. Dessa forma, faremos uma análise do contrato de Walt Disney com um time chamado Sociedade Esportiva Guarani da Capital. Essa história começa em uma partida de futebol amador. Walt Disney estava jogando muito bem, destacando-se entre todos os jogadores presentes. Isso chama a atenção do olheiro da Sociedade Esportiva Guarani da Capital, e que este chama o Walt Disney e apresenta uma proposta de um contrato. Sobre análise ex ante, com contratos eficientes, vamos ver como esse contrato foi firmado, observando níveis ótimos de cooperação, informação, cumprimento e confiança. Bom, para fechar o contrato, nós pedimos um salário de R$400 mil por mês para a Walt Disney. Esse jogador deve jogar e defender o clube, trazendo bons resultados em forma de títulos, gols e assistências. Porém, caso haja descumprimento do contrato, vocês terão que pagar uma multa ao jogador, ou senão iremos acioná-los na justiça. Mas caso vocês não cumpram a parte de vocês, também terão consequências de multa aplicada sobre o salário do jogador ou até a quebra do contrato. Ok, estamos de acordo. Então vamos assinar o contrato. Porém, antes de entrar na sala de reunião, Você não deve falar nada sobre sua história de lesão e nem que você está com machucado na perna direita, ok? mas, para o contrato ser eficiente, as partes devem estar cientes de todas as informações, ou seja, não deve ter assimetria de informação. Seria errado, mas se eles não souberem, ganharemos muito mais dinheiro. O jogador então começa a atuar pelo clube, porém ainda com leve desconforto na perna direita. Mas se ele falasse, não poderia jogar e poderia sofrer uma punição por não ter dito essa informação, e perderia a oportunidade de se firmar em um clube profissional. Dessa forma, em sua primeira partida, o jogador sofre uma lesão séria e teve de se submeter a uma cirurgia que levaria um bom tempo para o tratamento. No entanto, quando o médico analisou o ocorrido, constatou que o atleta já apresentava uma lesão antes mesmo de assinar o contrato, e que mais cedo ou mais tarde isso poderia ocasionar em uma lesão mais séria, sendo sujeito a uma cirurgia. Sendo assim, ficou claro uma quebra de contrato entre o jogador e o clube. O tomador de risco eficiente deve ser responsabilizado por assumir o risco pelo contrato, por possuir menos custos em lidar com a quebra, ou seja, sob a simetria de informações, o tomador eficiente consegue prever ex ante a quebra melhor que o outro agente envolvido no contrato.
Houve quebra de contrato, e quem melhor poderia ter previsto isso é o jogador. Exigimos uma indenização. Efeitos eficientes. Todos os estados de natureza são previstos. Todos os riscos alocados para quem pode arcá-los com o menor custo. Todas as informações relevantes foi comunicada e ganhos de cooperação possíveis entre as partes foram obtidos. Nesse caso, o contrato não foi perfeito por não tratar da lesão, mostrando que não existem contratos perfeitos, pois haverão lacunas, que os custos de se prever todas as contingências possíveis é muito alto. Mas como assim lacuna? O contrato não menciona o risco a uma lacuna, ou seja, incompleto. Qual que é o seu papel, então? Deve minimizar os custos de transação dos contratos incompletos, e a lei pode induzir o comportamento eficiente conforme o teorema de Coase. Ou seja, as decisões judiciais criam regras para falhas nos contratos e os termos padrões eficientes permitem menos alocações de risco nos contratos. Eu sou inocente. Então quem é o culpado? Dado que o jogador deveria avisar que já tinha uma propensão a se lesionar, ele é o tomador de risco eficiente, isto é, teria a capacidade de prever essa quebra no contrato e corrigi-la com menores custos. A consciência de sua lesão e poderia ter previsto esse risco de quebra melhor que o clube, uma vez que houve assimetria de informações da contratação. Por isso eu declaro culpado o jogador. Desse modo, quem deve ser responsabilizado e arcar com os custos da quebra é o jogador. Mas isso não seria errado? Não é depois. Agora eu vou virar. Walt Disney, você não deve falar nada sobre seu histórico de lesão. Walt Disney, você não é Walt Disney. Walt Disney, você não deve. Você não deve falar nada sobre o seu histórico. Walt Disney, você não deve falar nada. Mas, para isso, o jogador deve jogar e defender o clube, trazendo bons resultados em formas de títulos. Nossa Senhora! Mas como assim lacuna? Houve a quebra de contrato. O jogador não pode mais jogar. Nossa Senhora! Minha. Houve quebra de contrato, e quem melhor poderia ter previsto isso é o jogador. Exigimos uma indenização. Improvisei.